Oi, bom dia. Eu me chamo Esther, eu sou discente do curso de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Catarina, o campus de Joinville. Hoje eu vou estar apresentando um pouco mais sobre o ramo e a carreira de Engenharia de Segurança do Trabalho. A seguir, a gente vai abordar alguns pontos importantes, como a inserção no mercado e quem se interessa por essa área, quem é o empregador ou o cliente, as atividades e atribuições do engenheiro e as leis e normas associadas ao exercício das atividades. Entrando no mercado de trabalho. Para entrar no mercado de trabalho como engenheiro de segurança do trabalho, o profissional deve ter graduação em engenharia ou arquitetura e possuir um certificado de conclusão de pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, como mostra o diagrama de relação, onde a linha tracejada é a graduação, mostra ali engenharia e arquitetura, e no centro o que une essas carreiras, que é a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Segundo o sistema CONFEA, CREA, há 80.869 profissionais ativos com o título de engenheiro de segurança do trabalho. A gente pode dizer que há certa competitividade nessa área, mas também é uma demanda alta para esse profissional, porque diversos setores e empresas é obrigatório um profissional dessa área e dessa competência. Quem deseja trabalhar na área tem duas possibilidades de entrar no mercado: ser contratado por uma empresa para o cargo ou abrir uma empresa que presta serviço de engenharia e segurança do trabalho. Caso seja um profissional contratado, os prós são atuação mais específica, que gera maior entendimento da empresa, e assertividade nos planos e ações implementados. O contra é menor possibilidade de subir na carreira por se tratar de um cargo técnico. Em caso de montar uma empresa com serviços de segurança do trabalho, a maior abrangência de atuação, que pode aumentar a remuneração, mas gera incerteza de contratação e necessidade constante de aprendizado sobre novos setores. Ao empreender, suas atribuições deixam de ser apenas técnicas e adiciona-se a isso as funções de gestão, como cuidado de equipe, marketing e venda de negócio. Empregador ou cliente. Falando um pouco de quem contrataria esse profissional ou empresa, a NR4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, determina que toda empresa privada ou pública que possuam empregados regidos pela CLT deverão manter serviços especializados em engenharia de segurança, com a quantidade de horas exigidas de trabalho a variar de acordo com a quantidade de empregados que aquele estabelecimento possui. Essa tabela ilustra em quais situações é obrigatório os serviços ou a contratação de engenheiro de segurança do trabalho. Mais à frente a gente vai estudar um pouco mais sobre essa norma também. Mas como a gente consegue ver na tabela, à esquerda a gente tem o grau de risco, que a gente vai ver no próximo slide, e de acordo com o grau de risco, de 1 a 4, e com a quantidade de empregados também do estabelecimento, é a quantidade de profissionais que a empresa deve ter no estabelecimento. Então, vamos ver um pouco de grau de risco. Alguns exemplos das atividades das empresas de acordo com seu grau de risco são: grau 1, as atividades de organizações associativas profissionais, gestão de instalação de esporte, administração pública em geral, design e decoração de interiores. No grau 2, a gente tem representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, hotéis e similares, consultorias em tecnologias da informação. No grau 3 fica concessionárias de rodoviárias, pontes, túneis e serviços relacionados, transportes aéreos de passageiros, obras de urbanização, ruas, praças e calçadas, instalação de máquinas e equipamentos. E no grau 4 fica siderurgia, atividade de apoio à extração de petróleo e gás natural. Esse é um pouco mais grave, né? Extração de minerais não metálicos, construções de rodovias e ferrovias. Como a gente viu que o grau 4 é o mais pesado, a gente consegue ver na tabela anterior
que a partir de 101 a 250 funcionários já deve ter um profissional da área de engenharia de segurança do trabalho atuando nessa empresa. Ela é a primeira a exigir o profissional, né, com menor quantidade de empregado. E já de grau 1, que é a administração pública, ou áreas da administração pública, né, da administração em geral, ele só vai precisar de um profissional, de um engenheiro de segurança do trabalho, a partir de 2.000 empregados até 3.500. E o asterisco diz em relação ao tempo parcial. Então, de 101 a 250 funcionários no grau de risco 4, eles precisam ter, no mínimo, um profissional que atue 3 horas diárias na empresa. Seguindo. Remuneração. No Brasil, de acordo com a Lei 4.950-A de 1966, os profissionais de engenharia, química, arquitetura, agronomia e medicina veterinária têm seus salários determinados por uma tabela fixa, vinculada ao salário mínimo vigente no país e relacionado à jornada de trabalho diária do profissional. Esses valores independem do local de atuação do engenheiro. Dessa forma, são calculados assim: jornada diária de trabalho de 6 horas são iguais a 6 salários mínimos. Jornada diária de trabalho de 7 horas é igual a 7,25 salários mínimos. E de 8 horas, igual a 8,5 salários mínimos. Segundo o levantamento do site Glassdoor, que é um site americano onde funcionários atuais e ex-funcionários avaliam anonimamente as empresas e também veem salários anonimamente, pesquisam e se candidatam a vagas, com base em salários que eles mesmos postaram para esse cargo, a remuneração média nacional do engenheiro de segurança do trabalho é de R$ 9.442 por mês, sendo o maior salário de R$ 12.796 por mês e o menor de R$ 4.474. Atividades e atribuições. Segundo o artigo 4 da Resolução número 354 de 1991, publicada pelo CONFEA, as atividades dos engenheiros e arquitetos na especialidade de Engenharia de Segurança do Trabalho são as seguintes. Primeira, supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho. Segunda, estudar as condições de segurança dos locais de trabalho, das instalações e equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de riscos, controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndios e saneamentos. Terceiro, planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e controle de risco. Quarta, vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e locais insalubres e perigosos. Quinta atividade, analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a custo. Sexta, propor políticas, programas, normas e regulamentos de segurança do trabalho, zelando pela sua observância. Vamos para a sétima. Elaborar projetos de sistema de segurança e assessorar a elaboração de projetos de obra, instalação e equipamento, opinando do ponto de vista da engenharia de segurança. Oitavo, estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de risco e projetando dispositivo de segurança. Nono, projetar sistema de proteção contra incêndio, coordenar atividades de combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes. Décimo, inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança de trabalho, delimitando áreas de periculosidade. 11º, especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção
coletiva e equipamento de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio, assegurando-se de sua qualidade e eficiência. 12º, opinar e participar da especificação, para a aquisição de substâncias e equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição. Vamos ver os últimos 6. 13º, elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidente, promovendo a instalação de comissões e assegurando o funcionário. 14º, orientar o treinamento específico de segurança do trabalho e assessorar a elaboração de programas de treinamento geral no que diz respeito à segurança do trabalho. 15º, acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir. 16º, colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando os riscos decorrentes desses exercícios. 17º, penúltimo, propor medidas preventivas no campo de segurança do trabalho, em face do conhecimento da natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de trabalho, incluídas as doenças de trabalho. Última atividade descrita, 18ª, informar aos trabalhadores e à comunidade diretamente ou por meio de seus representantes as condições que possam trazer danos à sua integridade e as medidas que eliminam ou atenuem esses riscos e que deverão ser tomadas. Continuando, normas e leis associadas ao exercício das atividades. Vamos ver primeiro a norma 27. Publicada em 1978 pela Portaria 3.214, inicialmente ela tinha o título de Registro de Profissionais. Em 2008, ela já tinha passado por cerca de 10 alterações. No mesmo ano aconteceu a 11ª, onde não foi uma alteração, mas uma revogação da norma em definitivo. Nessa época, ela já tinha o título de Registro Profissional de Técnico de Segurança do Trabalho. Em relação à revogação, ela já tinha passado por uma em 1990. Na época, ela acabou causando alguns conflitos normativos em relação ao registro e o exercício da profissão do técnico de segurança do trabalho. Então, em 1992, eles revogaram a revogação, eles anularam a revogação em 1990, ou melhor, ela foi revigorada em 92, e ficou atuante até 2008, onde ela voltou a ser revogada, mas agora em definitivo. Bom, e a pergunta que fica é, e como ficou a regulamentação ou os registros dessa área depois da revogação da NR 27, né? Como que ficou essa parte? Para entender como ela funciona atualmente, precisamos voltar e entender como ela funcionava no início. A NR 27, em 1978 até 2008, tratava de trazer uma ficha de requerimento para registro do profissional. O profissional preenchia essa ficha e levava a uma delegacia regional do trabalho junto a alguns documentos pessoais. Eles eram analisados e, estando tudo adequado, o órgão concedia o registro profissional ao técnico de segurança do trabalho. Atualmente, com o avanço da tecnologia, esse mesmo registro é feito online através do portal de registro profissional, sirp.web. Ali, da mesma forma, o profissional preenche o requerimento de solicitação do registro profissional, ele protocola o registro eletronicamente, junto a toda a documentação que eles exigem, né? Depois disso, é só acompanhar o andamento da requisição pelo site mesmo, e ela sendo aprovada, você consegue gerar um cartão de registro profissional. Agora a gente vai falar um pouco da NR4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Foi a que a gente citou um pouco no início do trabalho.
Conhecida como SESMIT, a NR4 define o dimensionamento do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. É a partir desse dimensionamento que pode ser inserido na empresa uma equipe que vai implementar e garantir toda a segurança e saúde necessária do trabalho. Segundo a norma, toda empresa regida pela consolidação das leis trabalhistas, a conhecida CLT, precisa manter um SESMIT. Essa referida equipe é composta por um engenheiro de segurança, técnico de segurança, médico do trabalho, enfermeira do trabalho e auxiliar de enfermagem. E eles têm a responsabilidade de garantir os procedimentos de segurança do trabalho sejam adotados e implementados. Identificação de risco e setor de segurança do trabalho. Alguns pontos que a engenharia de segurança do trabalho e o seu corpo técnico vão atuar é na parte de identificação de todos os riscos, definindo ações de controle desses riscos, acompanhando a utilização de EPI, equipamento de proteção individual, né? Fornecendo treinamento ou fazendo a gestão para que esses treinamentos aconteçam na organização, para que os trabalhadores tenham percepção e conhecimento dos riscos. Em resumo, essa norma rege o setor conhecido na empresa como setor de segurança do trabalho, medindo os riscos de acordo com o trabalho exercido e dimensionando o time. Quantos engenheiros, técnicos e médicos irão precisar. Agora vamos ver um pouquinho da Lei 7.410, para encerrar essa parte de norma. Bom, essa lei influencia a área agora de 7.410, de 1985, né, o ano que ela foi escrita. Ela descreve quem pode exercer e quem pode ter o título de engenheiro de segurança do trabalho. Segundo essa lei, o profissional, engenheiro ou arquiteto que queira ter o título de engenheiro de segurança do trabalho necessita portar certificação de conclusão de curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho. Isso a gente viu um pouco no início também, que é como se inserir nesse mercado, né? Bom, ele precisa ter o título, né, ministrado no país e possua nível de pós-graduação, então seria um mestrado ou doutorado, podemos exemplificar, né, nessa área. Então, sim, o título de engenheiro pode ser concedido a um profissional com graduação na área de arquitetura que posteriormente tenha a especialização na engenharia de segurança e não só a engenheiro de formação, como a gente já viu. Técnico de segurança do trabalho. Continuando a lei, o artigo 2 da mesma diz que agora, sobre a profissão do técnico de segurança do trabalho, a quem pode exercer, sendo da mesma forma quem tiver o certificado de conclusão de curso técnico da área. Agora, o título de engenheiro ou engenheiro ou arquiteto, né? Finalizando o documento, temos o artigo 3, que diz sobre a necessidade de registro tanto do engenheiro quanto do arquiteto no CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Ergonomia, e o técnico, registro no Ministério do Trabalho. Bom, aqui a gente termina o nosso trabalho. Queria agradecer pela atenção e por você ter acompanhado até aqui um pouco mais do estudo na área de Engenharia e Segurança do Trabalho. Espero que tenha sido proveitoso a todos e claro a todos, mas qualquer dúvida eu fico à disposição no e-mail. Muito obrigada e até a próxima!